Vamos chamar então o Alexandre Borges e também Basília Rodrigues para a gente continuar nessa cobertura do 7 de setembro, bicentenário da independência do Brasil, data muito importante para todos nós. A gente tem os dois em tela, ou primeiro a gente vai com o Alexandre de Moraes, só para a gente... Aí, Alexandre agora sim, Alexandre de Moraes, aí! Olha o Alexandre de Moraes aqui, olha... É que eu queria tanto a sua participação... Fala, a gente precisa discutir carecofobia, tá? Eu sei que somos Alexandres, somos carecas, mas não somos iguais. Jamais, nem pensei nisso. Bom, eu vou aproveitar até a sua participação, Alexandre, para falar sobre o Rio de Janeiro, que também tem uma expectativa ainda maior do que Brasília, porque Brasília a gente não sabe nem se o presidente vai discursar de fato ou não. Agora, no Rio de Janeiro tem um fator bastante interessante para a gente analisar, porque, primeiro, o desfile ia acontecer no centro da cidade, onde sempre acontece. Depois, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, o desfile foi transferido para Copacabana. Aí tinha aquela dúvida, né? Mas vai ficar perto das manifestações, pode ser perigoso, pode misturar uma coisa com outra. Ah, não, então vamos colocar ali no Forte de Copacabana, que fica mais pro canto. Enfim, você pode até situar a gente melhor aqui. E ali no Forte de Copacabana. E as manifestações iam acontecer um pouquinho mais longe, e agora vai acontecer ali no posto 5, segundo a Raquel Amorim trouxe pra gente, fica mais ou menos 1 quilômetro. É uma distância curta e são eventos completamente diferentes. Um é um evento, né, cívico-militar, de comemoração ao 7 de setembro, e o outro, de fato, é um evento de campanha em que o presidente vai estar ali com seus apoiadores e deve falar. Perfeito, Marcela. Bom dia para você, Daniel, a todos. Olha, realmente essa é a agenda que nós temos, a expectativa. O presidente, de manhã em Brasília, está fazendo uma comemoração ordeira, pacífica, está atuando como estadista, não está dando ainda, não sei essa citação a 64, uma citação lamentável, mas tirando isso, você tem, no geral, uma festa que está ordeira e está à altura, pelo menos, do espírito do tempo. É uma festa, claro, muito menor do que deveria ser. Você não tem o comparecimento do presidente do STF, você não tem o presidente da Câmara dos Deputados, você não tem o presidente do Senado, quer dizer, os outros poderes simplesmente ignoraram a festa, vão fazer suas próprias comemorações particulares. Você tem, como chefes de Estado no mundo com mais de 200 países, você tem Portugal, Guiné-Bissau e Cabo Verde, né? São os 3 países que estão vindo ao aniversário de 200 anos do Brasil, que é uma data muito importante. E realmente é uma festa muito, muito menor do que poderia ser, mas em linha com o espírito do tempo que nós estamos vivendo, inclusive um certo isolamento institucional interno e isolamento diplomático externo. De qualquer jeito, para Copacabana, a minha Copacabana, onde eu nasci, fui criado, e é palco de muitas manifestações políticas e comícios e passeatas, é um lugar tradicional para eventos políticos. Ali é esperado vamos dizer, essa confluência entre o público e o privado, que, aliás, é a própria definição do patrimonialismo. Ali você não vai saber aonde começa o evento cívico nacional e onde termina um comício de campanha de um deputado, de um candidato. Mas é o que é. O presidente, agora de manhã, nessa comemoração, onde ele está atuando claramente como chefe de Estado, é uma comemoração um pouco mais morna, e a expectativa para a tarde em Copacabana é que aí sim ele vá mais inflamado, ele faça discurso de campanha e contente a sua militância com frases de efeito, com acusações, como aconteceu no 7 de setembro do ano passado. É o que a gente torce, não, mas é perfeitamente possível que aconteça. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro está discursando, então confirma a apuração que Gustavo Uribe nos trouxe de que vão ser pelo menos 2 discursos hoje. Nossa equipe está acompanhando e vamos trazer os trechos principais para vocês aqui no Live CNN ao longo da nossa programação. Jair Bolsonaro que discursa, inclusive, com Silas Malafaia, pastor, e também com Luciano Hang, que acompanhou o presidente até ali, um trio elétrico em frente ao Congresso Nacional, nesse aceno a apoiadores que estão lá em Brasília. Basília Rodrigues,
Agora, o que esperar do presidente Jair Bolsonaro nesses discursos? Quais foram as orientações que o presidente recebeu para esse tom que é dado como um grande Rubicão para o presidente? É um grande dia para o presidente ou acenar claramente aos seus apoiadores mais ferrenhos, mais fiéis, ou também na tentativa de conquistar o voto dos indecisos para garantir pelo menos um segundo turno? Dá para dizer que o presidente tem diferentes correntes aí de conselheiros, né? Mas para a gente centrar em dois tipos, né? Em dois perfis de conselheiros, tem o diabinho e o santinho. Tem aqueles que falam que é para instigar, que é para jogar pesado, bater em seus rivais políticos, criticar o Supremo Tribunal Federal, os ministros do STF, propagar o golpe. E há outros que falam, presidente, amenize o seu tom. Conquiste o eleitorado moderado, o eleitorado do centro, que é o que está faltando para que o senhor consiga ultrapassar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas eleitorais. Como a gente está falando aí de anjos e santos, enfim, o presidente fica tentado sempre que ele se vê diante de um grande público. Normalmente, nestas festividades, como há um tipo de convocação, seja pelas redes sociais, em atos públicos, como aquele que confirmou a candidatura de Bolsonaro ao lado de Braga Neto, pessoas que são apoiadoras de Bolsonaro ficam ali diante do carro de som, esperando ouvir o que o seu candidato à presidência da República irá falar. Então, em outras palavras, ele conversa com convertidos, ele está pregando para convertidos, né? É um campo amigo. Então, já no início aí de suas palavras, a gente pode observar, daqui a pouco, o Uribe, que estava acompanhando o discurso do presidente Jair Bolsonaro, vem complementar as informações aqui com a gente. O presidente, ele encaminha recados àqueles grupos que estiveram desde sempre com a campanha bolsonarista, como os grupos relacionados às forças de segurança pública. Mas isso é insuficiente para vencer as eleições de 2022 e, mais uma vez, a gente bate naquela tecla de que as eleições de 2022, obviamente, não são as eleições de 2018. O eleitorado tem um outro perfil, outro ânimo, expectativa, né? Está buscando algo mais neste candidato, diferente daquele das eleições passadas. Então, dito isso, o presidente fica ali cercado de muitas opiniões, mas sabe que precisa falar para um público mais amplo. Se continuar batendo na mesma tecla, seja essas pautas mais conservadoras, falando com o mesmo público, isso não o fará vencer as eleições. Então, em alguns momentos, você tem um Bolsonaro light, que foi aquele da sabatina do Jornal Nacional, mais moderado, mais do autocontrole, e tem um Bolsonaro mais duro, o Bolsonaro pistola, como já ouvi alguns de seus auxiliares falando, que cai no jogo provocativo e está mesmo jogando para a galera. Bom, vamos chamar também o Gustavo Uribe para participar da nossa conversa, porque, bom, o presidente Bolsonaro discursou agora, né, num trio elétrico aí perto da Esplanada dos Ministérios, e ele diz o seguinte, né? Bom, primeiro ele enaltece todas as benfeitorias na avaliação dele do governo em relação à gasolina mais barata, Auxílio Brasil, enaltece toda uma questão em relação à economia que está sendo bem sucedida, segundo ele. E aí ele diz, é uma luta do bem contra o mal, que aconteceu há muitos anos, agora tem gente querendo voltar à cena do crime. E aí, depois ele ainda fala assim, podemos fazer várias comparações, inclusive as primeiras damas. Tenho uma mulher de Deus que muitas vezes está na minha frente. Então, e aí ele ainda também fala de corrupção. A gente tem o Uribe aqui para repercutir com a gente? Então, Uribe, bom, eu destaquei alguns pontinhos aí, alguns pontos da fala do discurso do presidente Bolsonaro, que ele fez agora aí em Brasília. Ele faz, claro, um aceno à economia, que os pontos positivos da economia, e, de novo, fala dessa luta do bem contra o mal e também faz um aceno até para as mulheres, né? Ele diz... podemos fazer várias comparações, inclusive as primeiras damas. Tem uma mulher de Deus que muitas vezes está na minha frente, uma cena mulher, a primeira dama, claro, ligando à religião.
E fazendo uma comparação com Rosângela Lima, a Janja, mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É um discurso na nova toada que o presidente Jair Bolsonaro tem adotado nos palanques eletrônicos. Eu e a Basília Rodrigues trouxemos ontem em primeira mão uma mudança no tom. O presidente Jair Bolsonaro tinha um tom nas redes sociais e outro na televisão, mais proativo, uma pauta positiva. Agora não, houve uma mudança porque há uma avaliação de que deve-se lutar para evitar que a campanha eleitoral e que as eleições deste ano acabem no primeiro turno, sejam deslocadas para o segundo turno. E aí o presidente Jair Bolsonaro faz um discurso bastante crítico ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele diz: temos para frente uma luta do bem contra o mal. Como você disse, uma releitura do nós contra eles, que era do PT e do PSDB.